Começamos a nossa aula de hoje, né? Está marcado uma roda de conversas, um debate sobre intolerância religiosa. E eu gostaria de saber de vocês, né? Se a gente poderia começar por ordem alfabética. Porque aí eu já vou colocando, por exemplo, uma presença aqui, né? Depois eu faço o restante da chamada. Ok. Tranquilo, então. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E aí, quem está perdido pode aproveitar e já falar alguma coisa, né? Para vocês, o que é que significa intolerância? Aí, quem quiser falar, tem como levantar a mão aqui? Não lembro se tem como levantar a mão aqui, mas eu acho que sim. Qualquer coisa, só levantar a mãozinha e falar, tá bom? Para organizar a ordem. Não, de vocês não tem? Então tá Professor, bom. Diga, Ana. no meu não tem não, mas eu posso falar? Pode, claro. No meu, consentimento é a pessoa desmerecer e acreditar que a religião dela só tá certa e a da outra não. Tipo, ter um pré-conceito real de que só existe a religião dela como certa e a doutrina de outra pessoa como errada. Tá, mas eu acho que a pessoa acreditar que a religião dela é certa e que a outra é errada, acreditar por acreditar, né, já é um equivocado e tal, beleza. Mas dentro do campo das ideias, se a pessoa não fala isso para ninguém, né, e nem expressa através de atitudes, ela está sendo intolerante? Tipo, não falar que a Se ela não religião é fala, errada. se ela não deixa claro, se ela não faz acepção clara de pessoas por conta da religião alheia, né? Essa pessoa está sendo intolerante? Acho que Sim, só que tipo, ela vai estar guardando a opinião dela para si mesma. Ela é intolerante, mas guarda opinião. Eu já acho que ela não é intolerante, porque eu acho que a intolerância em si seria a pessoa não aceitar as ideias dos outros e tal, e querer se meter nisso. Tá. No caso, então, vamos lá. Vamos organizar o nosso pensamento aqui. Alguns estão dizendo, né? Eu vou até escrever. Intolerância depende ou não da ação. Porque eu estou falando de atitudes, né? Ação. Por exemplo, você ser xingado, você perder o emprego, não passar numa seleção de emprego por conta da sua religião, você ser discriminado, falarem mal de você, te difamarem por conta da tua religião, etc. Né? Ok. Para a lei, é isso, né? Que é intolerância, ok? Isso fique bem claro. É a ação, tá bom? A partir do momento que uma pessoa ela externaliza, né, a sua intolerância e ela causa mal-estar, ela exclui, ela machuca alguém, ela está sendo intolerante, ela está sendo também criminosa, ok? Então é importante dizer isso, que a intolerância ela é a ação, tá, gente? Porque tem gente que acredita que realmente sua religião é a única certa e tarará, que vai para um paraíso e entre outras coisas, né? Há várias religiões que acreditam que todas as outras estão erradas. E não necessariamente acreditar dessa forma, sem externalizar, é intolerância, tá? Então que fique claro que a atitude, né, a ação, caracteriza a intolerância, tá? Ana Caroline, quer falar mais alguma coisa? Quero, professor. Pode falar. Uma vez, porque para a fé católica, a Virgem Maria foi quem concebeu Jesus Cristo, né? Filho de Deus. E aí falaram que estavam tendo um debate, né, de pessoas, conversando e tal. E aí eu escutei que, o católico é o bicho besta, né? Achou que Maria morreu virgem só porque concebeu o Filho de Deus. Então, a pessoa não entende e não busca saber o que realmente é e o que realmente aconteceu.
Então, para você, como posso dizer que uma coisa é mentira ou que é verdade, precisa saber sobre e entender sobre. Não realmente falar assim, aí eu acho que é isso e ponto, e jogar ali. Ótimo. Então, tu acha que intolerância religiosa também ela vem do desconhecimento sobre a religião do outro? Com certeza. Mais alguém quer falar sobre? Alguém tem um caso que aconteceu na vida, presenciou um exemplo? Então, galera. Oi, pode falar, Emily. Eu acho que isso de presenciar, professor, a gente vê no dia a dia frequentemente, porque não são todas as religiões que aceitam as outras, elas querem, tipo, sempre serem as únicas, e aí diz que as outras igrejas não vão ter salvação, e julgam as outras religiões, e aí já é uma intolerância muito grande, né? Porque eu creio que, tipo, a salvação ela não tá na igreja em si, mas tá em Cristo, e, tipo assim, não importa a religião. Entendi. Mas e se Cristo não estiver na religião, então não tem salvação? E aí a salvação não tá em quem ele acredita, em quem ele processa a sua fé. Pois é, mas aí entra em conflito com algumas passagens bíblicas, né? Porque assim, tá lá dizendo que a fé em Cristo como único suficiente Salvador, né? Isso, salvo engano, que eu já li há muito tempo. Seria essa fé professada, confessada com a boca, que levaria à salvação dentro da fé cristã, né? Que eu estou falando. Então, quando você fala que a salvação está em várias religiões, você não acaba sendo ecumênico, né? Ou eu estou equivocado? Vocês querem falar sobre isso? A pessoa é polêmica, né? Não sou polêmico não, gente. Professor, não entendi. Pode repetir, por favor? Estou falando sobre a lógica, né? Por exemplo, a Emily, ela falou, beleza, ela é cristã, ela acredita em Cristo, né? Pelo que eu entendi, implícito na mensagem. Tô errado, Emily? Tá não, prof. Pois é. Só que a Emily concebe a ideia de que a salvação também está em outras religiões, né? Ela, pelo que eu entendi, ela é entusiasta do respeito à fé alheia, né? E ela declarou que, então, já que ela respeita, né? Ela declarou que existe salvação na religião alheia. Pois é, aí a Mayara, ela falou o seguinte, mas o que significa salvação, né? Alguém poderia explicar isso pra gente, do ponto de vista, né, cristão e tal? Pessoal, acho que na minha concepção, salvação seria meu Deus do céu. Peraí, que eu tô procurando palavras. Na verdade, salvação seria um lugar ou um tempo, a eternidade, na verdade, da pessoa, que ali ela não vai ter nenhum tipo de preocupação, não vai ter fome, não vai ter dor, não vai ter... Aí a única função dela vai ser ali, ó, adorar a Deus e tudo mais, na minha visão, na minha concepção. Sim. No caso, a religião cristã, ela prega o quê? Né? Por que existe esse lance de salvação? Para início de conversa, né? Qual seria a história? Conta um resumo aí. Alguém conta esse resumo pra gente. A gente está cansado de saber, né? Como é que iniciou a história do mundo? Segundo a Bíblia. Criando os céus e a terra. E aí, o que aconteceu, Raiza, depois disso? Raíza, desculpa. Ai, meu Deus. Égua. Sério. Eu tenho... Desculpa. É porque eu tenho uma Raiza na minha vida, que é uma grande amiga minha da minha irmã. Aí eu fico com esse nome na cabeça, desculpa. Enfim. Tô com vergonha de errar teu nome. Vamos lá. Deus criou os céus e a terra e tudo que há nela. E o que mais você quer que eu fale? O que aconteceu no paraíso? Depois, Adão e Eva. E veio toda a história depois disso. O que é toda a história depois disso? Resume. O que eles fizeram? Provaram do fruto proibido. E depois disso, o que é que aconteceu no mundo? O mundo ficou em pecado. O mundo ficou em pecado, ok. Desde então,
o que é que aconteceu? Qual foi a praga assim que Deus meio colocou na humanidade? O pecado. Não. O pecado. Tá, o pecado, beleza. O pecado é erro, né? Pecado é erro. Agora, qual foram as consequências disso? A dor e o sofrimento. Do Ed. Aí veio dor, sofrimento. Dor, sofrimento, né? A mulher passou a ter dores de parto e, principalmente, a humanidade passou a viver separada de quem? Veio o primeiro assassinato Primeiro de assassinato. Deus. No caso, o que a O gente professor teve... tá travando. Tá travando, gente? Pra mim, não. Pra mim, não. Tá não. Ah, então, bora lá. Gente, o assassinato, né, foi Pra mim, tá consequência... travando bastante. Eita. Tenta entrar de novo. Vai lá, bora aguardar a Raíza voltar. A Raíza, oh meu Deus. Oh meu Deus, me ajude a decorar o nome desta menina, por favor. Tipo, ela vai assistir a aula gravada depois, vai ver, né, essa minha fala agora. Então, Raíza, seja bem-vinda de volta. Galera, seguinte... O que aconteceu foi que o homem passou a viver, né? A humanidade passou a viver separada do Deus cristão, né? Jeová, Javé, enfim, como queiram chamar. E aí a humanidade em pecado, né? Passou a se corromper cada vez mais, veio o dilúvio, aí depois Deus se arrependeu do dilúvio, aí veio um monte de castigo lá no Velho Testamento, porque Deus parece mais um carrasco, né? Uma pessoa meio ruim, assim, que castigava as pessoas. Aí, de repente, para quem não lê a Bíblia a fundo, penso que parece que virou a chave no Novo Testamento, que Deus de malvado passou a virar uma pessoa boazinha que queria perdoar todo mundo. E aí, de repente, o que é que ele faz para tentar redimir a humanidade dos seus pecados? Repete, professor. O que é que Deus fez para redimir a humanidade dos seus pecados? Qual foi o plano? Deu seu filho para morrer por nós. Para morrer como sacrifício. Isso. E para salvar a humanidade de quê? Do pecado. Para salvar a humanidade do pecado. Se a humanidade continuasse pecando, a humanidade iria para onde, segundo a narrativa? Inferno. Para o inferno. E vocês já perceberam que essa ideia de inferno ela está muito mais presente no Apocalipse do que necessariamente nos outros livros? Se vocês perceberem e lerem a Bíblia... O Apocalipse fala sobre a volta de Jesus Cristo e tudo que vai acontecer. Então, por exemplo, o inferno, né, apesar de aparecer no Apocalipse, ele foi um dos discursos mais poderosos, né, durante toda a história do mundo para arregimentar fiéis, e até hoje também. É muito falado e temido. Até hoje também, né? A gente viu muito isso, né? Sim, mas na Idade Média que as pessoas Professor, eram quase... foi igual no filme ontem do Lutero, que se não pagasse a indulgência, as pessoas iam pro inferno. E eu queimava eles estavam com medo. Aí eles acreditavam na larga da igreja e ia pagar a indulgência lá. Tinha até um Achei um absurdo Calma. isso. O cara lá queimou a própria mão. Pera. pra falar Bora assim. organizar esse negócio aí. Fala a Raíza, depois o Islane, depois Fernanda. Vai, Raíza. Eu achei isso, o que a Maria falou, achei um absurdo no filme, que o cara queimou a mão e falou que se você não quer ser queimado pelo corpo inteiro pela eternidade, tem que pagar para poder você não acontecer isso com você. Eu achei isso um absurdo. Mas E as pessoas acreditavam em tudo que falava, meu Deus do céu. Elas não tinham na cabeça o, sei lá, não sei nem explicar. Olha, eu vou dizer para vocês que não necessariamente acreditava em tudo que era falado, tá? Tanto é que o Lutero era uma pessoa que não acreditava em tudo que era falado. Então, tinha algumas pessoas que não acreditavam. Mas é como eu falei mais cedo, né? A gente é uma outra sociedade e principalmente uma sociedade visual. Imagina uma pessoa, né, que não sabe ler, ela só olha para a figura. É por isso que a Igreja Católica tem essa cultura das imagens de forma tão importante. Porque quando as pessoas não sabiam ler, elas entendiam as histórias bíblicas através das imagens, tá?
Muito parecido com hoje, em que a gente está com preguiça de digitar uma mensagem, a gente manda o quê para as pessoas, né? Um emoji, um meme, uma figurinha, né? Então, a imagem sempre foi muito importante na comunicação da sociedade. A Wislane agora. Não, professor, só falei que meio que eles viam como uma forma de manipular aqueles que não tinham um certo conhecimento sobre aquilo. Perfeito, exatamente. Fernanda. Eu só fiquei muito indignada na parte em que aquela mulher que tinha filha aleijada, ela deixava de comprar os remédios para ajudar a filha dela para pagar sobre o contrato lá que permitia a pessoa ter a salvação ou sei lá o quê. Tem gente vendendo inclusive casa, carro, muitos bens por conta da religião, né? Até hoje existe, né? Casos famosos, por sinal, de igrejas foram processadas por trabalhar com esse estilo de sacrifício, né? De impelir a pessoa a vender os seus bens em troca de bens materiais ou em troca de bênçãos divinas, né? E não é só uma pessoa, não é só uma igreja, não. São várias, né? Como diz aqui a Patrícia Siqueira citou. Uma coisa importante da gente perceber naquela época, né? Nem se falava, não tinha nem espaço para uma outra religião, né? Nem se cogitava uma separação, um racha dentro da Igreja Católica e principalmente o surgimento de outra igreja, né? Tanto é que, conforme se seguirem o assunto, vocês vão perceber que houve muitos conflitos, melhor dizendo, entre protestantes e católicos, tá? Então, as brigas são antigas, né? E eu vou contar um relato para vocês aqui rapidinho. Quando eu estudava, quando era pequeno, né, tipo nos anos 90, que eu tive a minha adolescência, a gente tinha o costume, eu cresci em família evangélica e a gente tinha o costume de xingar católico, né? Era uma rixa, na verdade. Católico, ele dizia, olha ali o crente do não sei o que quente, né? E aí a gente ficava mordido com isso. E aí inventava, porque o católico. E aí naquele xingamento, eu lembro que eu cheguei a tacar pedra no pessoal. Eu lembro uma vez que eu entrei na igreja católica e daí eu fiz graça com o sinal da cruz, né? Inclusive, engraçado que eu vou ao Círio de Nazaré todos os anos e hoje eu faço o sinal da cruz, eu me benzo. Porque, enfim, a cruz é o símbolo maior do cristianismo, então eu não vejo por que ser um símbolo só católico. Mas, por exemplo, eu era extremamente intolerante, gente. E eu era intolerante, eu vou contar o porquê. Porque eu desconhecia a religião alheia. A minha mãe, a minha avó, elas diziam que era errado e ponto final. E que não era nem para chegar perto, na porta da igreja católica, que não era para participar de nenhuma reunião. Se chamassem para dar bombom ou qualquer coisa, não era para aceitar, porque era oferecido a ídolos e era como se a gente estivesse comendo pão que o diabo amassou, sabe? Eram coisas absurdas, né? Então havia uma intolerância absurda na minha família e eu, graças a Deus, eu posso dizer que havia, porque depois que eu comecei a frequentar o Círio de Nazaré, as coisas meio que mudaram em casa. Eles começaram a perceber, né, que sei lá, que as coisas eram diferentes, né? Então minha avó, minha mãe hoje entendem tudo de uma forma bem mais racional, graças a Deus, tá? Algum de vocês se identifica com essa minha fala? Alguém já passou por isso? Já viu alguma coisa parecida? Professor, assim, não nesse sentido, mas é porque eu participo de um grupo de jovens na igreja, e aí sempre tem os dias que a gente vai, né? E aí eu ia com o rosário na mão, que é o terço, né, que a gente chama. E aí um menino olhou pra mim na rua e falou, olha, ela tá carregando a morte, apontando pra cruz. Meu Deus, como assim? Mas por quê? Como assim? Não entendi. Ele não... Tem igreja que não utiliza cruz, é isso? Tem igreja que não utiliza a cruz, porque como Cristo foi crucificado na cruz, eles acreditam que a cruz seja a morte, que traga coisas ruins, entendeu? Tem alguém Misericórdia. aqui, mas tem alguém aqui que seja de alguma vertente protestante e que use a cruz? Que a liturgia da igreja utilize a cruz?
Na tua igreja, Raíza, o pessoal usa cruz? Sim, Sim. E na lá cruz do Calvário, sim, qual é o fala bastante. entendimento de usar a cruz lá? Que Jesus morreu na cruz, entendeu? Para nos salvar. Fala basicamente sobre isso. Eu também já aconteceu uma coisa comigo dentro da minha família, porque essa é minha mãe que é evangélica e minha avó por parte de mãe. Ela é evangélica, adventista também. Só que a minha avó por parte de pai, ela é católica. E quando ela vem pra cá, ela, tipo, eu e minha mãe vamos pra igreja de manhã, né? Dia de sábado, a gente faz o nosso pôr do sol de tarde, de sexta-feira. E minha avó, tipo, ela critica demais, entendeu? Ela fala, pra que fazer isso? Ela acha isso errado, entendeu? E como ela é idosa, a gente nem reclama muito não, entendeu? A gente só explica pra ela e tal. Mas toda vez que ela vem, ela critica a minha igreja. Gente, alguém mais passa por isso de algum parente próximo criticar a sua religião? Professor, Diga aí. eu já passei por isso. Assim, quando eu era adventista, né? Tinha um certo preconceito das pessoas que eram da minha igreja, quanto das pessoas que eram católicas com a gente. Eu ficava falando deles, não sei o quê, que eu dizia que a religião deles não era certa, e eles falavam que a minha, no caso, que não é mais, né, também não era a certa. Então eu tinha um pouco de preconceito com eles e eles tinham comigo. Só que eu fui lendo mais sobre, né, porque eu acredito que a pessoa tem que ler sobre as outras religiões e tem que respeitar, e foi isso que aconteceu. Nossa, Professor. mas como é que tu te sentiu com isso? Com o que? Depois que eu comecei a respeitar a religião, a outra religião? Ai, eu me senti muito bem, porque, sem falar que eu fiz amigos com o pessoal, inclusive fui até pra igreja católica também, e foi isso. Tirou um pedaço? Sim, entendo. Tirou um Professor. pedaço do eu e ir na igreja dos Não. outros? Pois é, né? Professor. O Islane, Tem um amigo meu que ele é um bandista. Aí, dia 7 de outubro, se eu não me engano, foi o dia da oferenda dos Exus e das Pombogira. Aí ele foi fazer a oferenda, ok. Na hora que ele estava saindo, tinha acabado lá, chutaram a oferenda dele e falaram, chuta que é macumba, e gritaram e tacaram pedra nele. E ele falou, não se preocupa, o karma volta. E ele falou mais outro negócio lá, que tipo, é meio que um ditado de um dos orixás que ele falou lá. E no outro dia os meninos estavam tudo com febre, dor de cabeça, e ele disse, eu não vou retrucar da mesma forma que eles fizeram comigo. Eu achei isso tão bonito. Ele não foi lá, brigou com os outros comigo. então, tem esse lado também daí, né, Islane? A gente já vai chegar lá, porque segundo os dados oficiais, as religiões que mais sofrem intolerância religiosa, segundo as denúncias, né, segundo os registros de denúncia, são as religiões afro-brasileiras. Então, Umbanda, Candomblé, Tambor de Mina e todas as outras qualidades de religiões afro-brasileiras sofrem muita intolerância, né? E não é pouca. Na verdade, é uma intolerância, inclusive, que é bem diferente da intolerância que alguns cristãos católicos e protestantes passam, né? Porque um protestante, ele dificilmente vai pegar uma arma e matar um católico, né? Dificilmente um católico vai pegar uma arma e matar um protestante só pelo fato de ele ser protestante. Mas acontece muito, né, de muitas pessoas, inclusive intituladas cristãs, chegarem em terreiros de Umbanda, de Candomblé, de religiões afro, chutando as imagens, quebrando as coisas, né? Tem um caso que ficou famoso no Rio de Janeiro, que foi uma facção de traficantes evangélicos, gospel, né? Entre aspas, gente, tá? Eles se diziam professar a fé evangélica e eles começaram a atacar um terreiro de um morro, dizendo que a partir de agora aquele morro era do Senhor Jesus e que a partir dali eles iam chutar toda a macumba para fora, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse caso, eu posso até buscar aqui no Google para vocês darem uma olhada.
E várias religiões na época entraram com notas de solidariedade, inclusive religiões evangélicas, né? Foi um absurdo, eles foram expulsos do morro, ou seja, o lugar de culto deles passou a não existir mais. Imagina para você ter a sua igreja destruída, o seu sacerdote humilhado, os seus símbolos de fé queimados, destruídos, e principalmente você ter o seu direito de culto ameaçado. Imagina você na sua igreja, né? Isso acontecendo. Seria um completo absurdo. Então não deixa de ser também um absurdo com essas religiões. Tá? Deixa eu só ler os comentários aqui. Tem muitos. A Maria Eduarda falou, tem muitos cristãos que criticam a Umbanda, mas levam seus filhos para se benzerem. Então, né, na Igreja Católica a unção é um sacramento, mas realmente benzer, quebrar, tirar quebranto, isso tudo é sincretismo religioso. Isso vem muito da prática das religiões africanas e alguns costumes, inclusive protestantes, como... Vocês já devem ter ouvido falar do reteté, né? Da vertente pentecostal. Sim ou não? Não? Não, professor. Não Sim. tem ninguém que é de igreja pentecostal aqui? Bom, é o fato de falar línguas estranhas e dançar e rodar e aquela coisa toda, né? Como sapatinho de fogo. Exatamente. Então, há estudos dentro da área da religião que comprovam, né, que indicam uma forte influência das religiões afro-brasileiras, africanas, nesse tipo de costume. Então, né, a gente vê que poucas religiões escapam, né? Poucas religiões são realmente originais, porque uma vai meio que influenciando a outra. Já eu continuo esse papo aqui, deixa eu só ler o que a Ângela falou. Tem um tio que é evangélico e eu sou católica, né? Católico sempre anda com um terço. Daí cheguei na casa da minha avó e meu tio estava lá. Ele começou a falar mal pelo fato de eu estar com um terço, falando que aquilo não era coisa de Deus e que não era certo. Eu fiquei, né, irritada da vida pelo fato dele não ter respeitado a minha religião. Até hoje ele anda com a cara meia torta e eu com o terço, né? Mas eu acho que é muito sobre isso, né? Você não pode curvar sua cabeça diante da intolerância. Professe a sua fé, né? E quando você sentir que a pessoa está ameaçando a sua integridade física por conta da sua fé, denuncie, tá? Salvo engano, é o 100 o número para ligar para denunciar a intolerância religiosa. Deixa eu ver aqui os outros comentários. Minha família é um pouco tolerante, mas viviam... Cadê? Ai, caramba. Me levando para benzer e meus primos também, a Maria Eduarda falou. Passo por isso direto, Maila. A Emily falou, né? Passa por isso direto. Minha avó era católica e quando ela morreu, minhas tias literalmente obrigaram ela a aceitar Jesus na igreja evangélica, pois segundo elas, só assim ela seria salva. Caramba, Yasmin, que história! Eu já vi muito isso acontecer, né? De pessoas obrigarem outras a se... Imagina, na hora da morte a pessoa está extremamente frágil. Ela está acreditando em qualquer coisa, né? Eu acho extremamente desleal esse tipo de coisa, né? Tanto é que uma vez eu discuti isso com algumas pessoas, mas discutir é modo de falar, né? Conversando com alguns parentes sobre isso, né? Da pessoa fazer parte de uma religião, de uma crença a vida toda e na hora da morte professar outra coisa. Para mim, eu sinceramente não sei não. Acho que é um pouco... É muita forçação, sabe? Eu acho que a pessoa que quer professar outra fé se converte, acontece. Mas tem que ser de coração, tem que ser, de fato, genuíno, né? Olha só, deixa eu ver. Algumas pessoas que costumam demonizar o Umbanda e o Candomblé. Com certeza, Islane, essa demonização acontece todos os dias, inclusive em rituais cristãos, tá? Em pregações e mensagens, em folhetos. Eu já li, inclusive, material da igreja que eu fazia parte, demonizando os orixás, dizendo que eles eram demônios, escalas de demônios, que tinham hierarquia, que não sei o que mais, o reino das trevas. É dessa forma que muitas pessoas se referem aos orixás, né? Bom, a Isabel falou, na minha tenho, não gosto muito tal.
Uma vez me forçaram a aceitar Jesus, a Emily falou. E eu falei que já tinha Jesus na minha vida. Perguntaram minha religião e falei. Simplesmente disseram que se eu quisesse ser salva, essa religião não servia. Que tal para vocês, né? Alguém chegar na tua cara e dizer que a tua religião não salva. Ai, ai. Agora imagina a cara de alguém da Umbanda que além de dizer que a religião dele não salva, que ele tá adorando demônios, né? Imagina uma pessoa da Umbanda ouvindo isso todo santo dia, né? Rapidinho, Maria, já vou te dar a palavra. A Janayara disse, eu tenho uma tia por parte de pai que ela não gosta da religião da minha mãe e que meu pai frequenta. Qual é a religião do teu pai e da tua mãe, Janayara? Eu quero saber agora. Ah, tu és espírita, né? Teus pais são espíritas. Ok, sempre critiquei essas atitudes da igreja que eu frequentava, a Isabel falou. A pessoa fica forçando o outro a aceitar Jesus. Inclusive, insistir para uma pessoa ir na sua igreja, né? Com o pretexto de que lá ela vai encontrar a salvação verdadeira. É intolerância ou não é? Sim. Sim ou não, gente? Só a Isabel vai falar? Sim. Sim. Repete, professor. Você ficar insistindo terminantemente para uma pessoa ir na sua igreja, porque lá ela vai encontrar a verdade, né? Isso é intolerância? Sim. A partir do momento que a pessoa tenta impor sua religião em cima da outra, é intolerância para mim. Quando uma pessoa, por exemplo... Não é errado se amar, mas ficar assim em cima, obrigando, é chato. É chato, né? Pois é. Agora, quando isso vem acompanhado desse discurso de que a salvação não está na religião A e não na B, aí nós temos um caso explícito, né, de intolerância. Você sabe o que é mais intolerante também? Eu chegar com a Raiza e dizer assim, ó, Raiza, que besteira guardar o sábado. Raíza. Ai, meu Deus. Raíza, eu chegar com a Raíza e dizer assim, já tô errado desde o início de chamar de Raiza, né? Mas o resto também tá errado. Eu dizer assim, mas Raíza, por que guardar o sábado, cara? Que besteira. No sábado tem tanta coisa boa para fazer. Tipo, sábado é um dia para, sei lá, comprar alguma coisa e no comércio, aí já não pode comprar nada, tem que guardar sábado. Já escutei isso muito, professor. Que besteira, tipo, olha o tanto de aula no sábado que tu vai perder, sabe? Tipo, e não sei o que mais, e piriri, pororô, tarará, né? Já deve ter ouvido isso muito, com toda certeza. Muito. Vou dar outro exemplo de intolerância religiosa. Vocês utilizaram o crucifixo, né? Como exemplo, tipo, o crucifixo pra quê, né? Carregando a morte aí no teu pescoço, Jesus todo ensanguentado, pra que isso? Ou a gente dizer pra uma mulher, caramba, mas... Eu adorar uma imagem, realmente. Tipo, vai adorar a imagem, caramba, tu é um idólatra, tu adora a imagem, tem que adorar a Deus na imagem. Outro exemplo também, chegar com uma pessoa muçulmana e dizer... Meu pai é desse jeito, professor. Desse jeito. Usar véu pra quê, Valesca? Né? Tipo, pra que as muçulmanas usarem véu? Besteira isso. Frescura, né? Geralmente a pessoa intolerante, ela acha que tudo é mimimi, que tudo é frescura, que tudo é besteira, né? E realmente não é besteira, né? Quando a gente trata da fé alheia, por isso que ontem no início da aula eu falei, fé. E a gente não discute fé, o que a gente discute é prática religiosa, né? Por exemplo, a fé é o que você acredita no invisível, né? Tanto é que tem uma definição bíblica para fé, que é o seguinte, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, é uma coisa inexplicável, é sobrenatural em qualquer religião, né? Teu pai pensa dessa forma, Valesca, é isso? Professor, é isso. Mas ele fala que imagem é errada, é isso? Esse é o discurso dele? Fala que quem é de igreja católica quem adora imagem, é errado, é pecado. Porque ele é cristão. Ele é cristão protestante, então. Evangélico. Olha só. Tem alguém aqui que já foi em algum terreiro de umbanda, candomblé, tambor de mina, do que seja?
Ninguém? Eu nunca fui, mas já tive vontade. Alguém mais já teve vontade de ir? Eu já. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês respondam sem julgamento nenhum, tá? É realmente total free. Eu quero que vocês sejam sinceras comigo. Quantas de vocês já tiveram medo de religiões afro-brasileiras? Umbanda, candomblé, macumba, o que seja? Eu. Professor, assim, eu tinha medo. Eu também, professor. Que, tipo assim, quando a gente é pequeno, a gente não tem um pensamento assim, né? Meio que certo. Aí eu tinha medo nesse tempo, mas agora, pra mim, eu acho a coisa mais linda. E o povo Mas- ainda põe coisa na nossa cabeça de que é do diabo, e que é do demônio, é do inimigo, e a gente fica com medo, assim. Eu morria de medo. Mas hoje em dia eu tô... E, tipo, eu respeito, mas eu tenho medo de ir lá, entendeu? Eu respeito bastante, mas ainda tenho medo. Tem medo do que, Raíza? Ai, pelos que as pessoas falam, entendeu? Aí fica na nossa cabeça desde pequenininha, então sou medrosa, professor. Então, Professor, meus primos, eles nunca tiveram medo, eles iam só pra comer mesmo as comidas que tinha. tu nunca... Eles iam e tu nunca foi para comer as comidas. Ai, misericórdia. Pera aí, gente, deixa eu só ver um negócio aqui. Pera aí que eu vou só dar uma pausa na gravação que eu vou falar com a professora Edileia, tá? Voltamos aqui, né? Voltamos à nossa programação. Já já eu converso com a professora. Bom, voltando ao assunto. Esse lance do medo, eu perguntei para vocês porque é uma realidade de quase todo o Brasil, né? Imagina a religião que vocês professam ser alvo, né, de calúnias, de sei lá, de calúnias, de difamações, ser alvo de demonização constantemente, desde que vocês nasceram, as pessoas falando que ela é uma religião comandada por legião de demônios, que esses demônios precisam ser expulsos da vida das pessoas, porque eles entram como intrusos na vida das pessoas, que os orixás, na verdade, são espíritos malignos que influenciam as pessoas a fazerem coisas ruins, né? E etc, etc, etc. Aí eu pergunto para vocês, né? Como é que vocês se sentiriam fazendo parte de uma religião dessa? Imagina a tua religião sendo tratada dessa maneira. Como é que você agiria? Tem uma ideia, assim, mais ou menos, de como tu agiria nesse caso? Eu acho que eu me sentiria revoltada. Maiara, por quê? Porque estão falando mal da minha crença. Como é que tu acha que a galera da Umbanda se sente, então? Eu acho que eles devem se sentir assim, desrespeitados, maltratados no meio da sociedade. E aí depois o pessoal acha ruim, né? Porque a pessoa é revoltada e afins. E pode até se sentir diferente, se sentir errado por isso. Pois é, porque lembrem-se que quando falaram mal da religião de vocês, assim como já falaram da minha um dia, eu lembro que eu me sentia assim, meu Deus, será? Será que eu estou na religião certa? Imagina isso na cabeça de uma criança, né, que ainda não tem o pensamento formado, de uma pessoa que ainda está engatinhando ali na sua crença. Ela vai questionar tudo, né? Ela vai começar a pôr reforço, a sociedade inteira dizendo que tem medo, que aquilo é errado. A pessoa acaba absorvendo isso de alguma forma, né? Em algum momento. E aí, eis a questão. Vocês sabem como é que funciona a lógica da divindade nas religiões de matriz africana? Tipo, é igual ou diferente do cristianismo? Acho que é diferente. Quais diferenças vocês podem me apontar, assim, agora, né? Nesse momento? Do que vocês lembram, já leram, já viram? Orixás, como presente. Tá, o que são esses orixás? São como os protetores dele, mais ou menos. Não sei explicar direito. Os orixás não são iguais, não tem um papel parecido com o dos santos católicos? Sim. 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 Mas os santos são deuses? Não, são São divindades.
Tá, mas os orixás são deuses, são o quê? São humanos? Queria entender isso. Vocês sabem me explicar? Não, né, gente? Por exemplo, a salvação, existe, Pode repetir, professor? existe, como é que funciona? Os orixás são deuses, são humanos, são seres encantados, eles são metade homem, metade deuses. Qual é a realidade do orixá? Eu quero saber se vocês sabem. Falar, mas mais Se ou vocês menos não eles souberem, são pessoas que, tipo, evoluíram, entendeu? Eu não Tem sei, um não. pensamento diferente depois de mortos e meio que da forma que existem várias pombogiras, Exus e tal, Maria Mulamba, essas coisas são como pessoas que, num tempo, quando eram vivas, entre aspas, quando eram pessoas, tiveram um certo aprendizado e meio que passam para outras pessoas, entendeu? Não sei explicar. É tipo, como fantasmas, pode-se dizer, entendeu? sim. Meio que é assim, mais ou menos. Por Não sei explicar exemplo, direito. a ideia dos seres encantados. Já ouviram falar dos encantados? Sim, Que é Já. bem característico da nossa cultura amazônica, né? Isso vem também do sincretismo com as religiões afro-indígenas, tá? Bom lembrar. Professor, E como é que funciona o encantado? Alguém sabe explicar como é que uma pessoa é encantada? Exato, é bem parecido com o que a Wislane estava falando pra gente, né? Tipo, dá um exemplo de um encantado famoso daqui da Amazônia. Saci? Saci, quem mais? Cuca? Cuca, Boitatá, Boitatá, quem mais? Yara, A Yara, né? O Inclusive a bichinho de Yara, cascal, tá? Eu esqueci o nome. inclusive a Yara, né, ela encanta também as pessoas e aquela pessoa acaba passando para uma eternidade, né? É como se fosse isso. E aí, galera, os orixás, eles não são as únicas criaturas sagradas, tá? Os únicos seres sobrenaturais nas religiões de matriz africana. Há outros seres, né? Mas esse assunto eu nem vou me aprofundar aqui, porque vocês vão participar do nosso seminário da consciência negra, né? E eu vou já explicar o porquê é tão importante a participação de vocês. Tinham alunos perguntando se era obrigado a participar, né? E eu não digo que é obrigado, mas quando a gente tem uma turma que não sabe, por exemplo, dissertar sobre quem são esses deuses, mas, por exemplo, se eu perguntar sobre a religião grega, vocês vão me dizer quem é Poseidon, quem é Zeus, quem é Afrodite, né? Quem é quem são os seres mitológicos, os heróis, né? E etc, os semideuses. E por que, né, as pessoas se interessam tanto por cultura nórdica, por religião nórdica, religião grega, religião romana, né? Até islamismo as pessoas se interessam. Mas quando chega na hora das religiões afro-brasileiras, as pessoas têm medo. E esse medo é característica, ele é fruto do racismo, tá? Ele está intrinsecamente ligado ao crime também, né, que é cometido há séculos nesse país, que é o racismo. Então, por ser uma religião que veio com os africanos, que vieram escravizados para cá, né, acabou virando um estigma, acabou virando um símbolo do que era errado, do que era o demônio. Maria Eduarda. Eu acho que também a intolerância religiosa interfere muito na nossa educação atual. Porque geralmente a gente só vê o cristianismo, essas coisas sobre os gregos. Sim, exato. Aí a gente quase não estuda sobre as religiões de origem africana. Aí quando alguém não sabe sobre, tipo assim, as origens, tratam como se fosse qualquer coisa, demonizam e tal. Sim. Agora uma pergunta. Quantas de vocês participariam de uma palestra em que tivesse presente uma pessoa que pesquisa essas religiões e um pai de santo, uma mãe de santo, uma pessoa que tem um sacerdote dessa religião, né? Ou uma sacerdote, uma sacerdotisa de alguma dessas religiões afro-brasileiras? Quantas de vocês participariam? Eu. Quem mais? Tem um bocado no chat.
Acho que todo mundo. Peraí, Geramos eu muito. parei o chat, né? Peraí. Uhum. Eita, a Valesca... Ah, tá. A Valesca falou aqui um monte de coisa. Meus pais são separados, meu pai é cristão, minha mãe é católica. Sei que uma vez ele veio me ver e às vezes, quando ele vem me ver, sempre fala alguma coisa sobre a religião. Ele é intolerante, fala que a minha mãe não vai ser salva porque ela é católica, adora uma coisa que é só ilusão. Achei desnecessário o que ele falou. Todos nós devemos respeitar as religiões dos outros. Ah, tá. Beleza. Professor, qual a história do Cosme e Damião? Até onde eu sei, eles eram médicos e viajavam curando pessoas, teriam recebido de Deus poderes da cura. Ok. Eu vou já falar sobre isso. Eu, na verdade, não sei a história profunda, né, do São Cosme e Damião, mas sei que houve aí um sincretismo religioso com os hereis, né? Com as criancinhas que são espíritos infantis, digamos assim, brincalhões dentro da religião afro-brasileira. Olha só, eu vou falar para vocês, né, que o nosso terceiro seminário da consciência negra, ele é extremamente importante, tá? E a gente conhecer sobre a religião do outro, a gente receber uma pessoa dessa religião para falar sobre essa religião, não quer dizer que essa pessoa vai pregar para vocês, vai chamar vocês para ir lá no terreiro, né? Até porque esse costume de pregar, de fazer esse proselitismo, é um costume muito mais de igrejas cristãs do que de igrejas afro-brasileiras, de religiões afro-brasileiras. Vai quem quer, né? Vai quem sente vontade, eles não ficam convidando ninguém. Então, o que eu quero, né, de vocês é que vocês participem em peso dessa mesa, tá? Porque vai ser extremamente importante, principalmente para pessoas que disseram que têm medo dessas religiões. É uma chance que você tem de conhecer mais. Ah, eu sou obrigado a gostar? Sou obrigado a ir? Não, você não é obrigado a achar nada bonito e achar nada... Só que você tem, para respeitar e para entender, né, melhor essa religião, para ter uma postura mais democrática em relação à religião do outro, a gente tem que conhecer, gente. Olha a palavra preconceito. É quando você não sabe, quando você concebe um conceito antes de conhecer algo. Então, eu acho de extrema importância vocês participarem, tá, das programações desse nosso seminário. Inclusive, até porque eu que estou organizando, estou cuidando assim, minimamente da programação, junto com a professora Cris, com a professora Natália. E tenho certeza que vocês vão adorar, porque assim, a programação está ficando bem legal, tá? Então, acho de extrema importância vocês participarem e ouvirem, né? Tanto da pessoa que pesquisa, quanto da pessoa que pratica essas religiões, falas, costumes, né? Falar um pouco sobre os orixás e etc. E vocês vão ver que, assim como as igrejas cristãs, essas religiões também têm diferentes pontos de vista, tá? Sobre orixás e etc. Inclusive, depois eu vou abrir, semana que vem, a gente vai abrir as inscrições, tá? E aí vocês vão se inscrever para participar online, tá bom? A Raiz, eu acho que ela vai ficar impossibilitada porque vai acontecer no sábado. Oi. E essa programação ia dar um ótimo debate para uma aula de história, né? Super, né? E na verdade eu quero que vocês já peguem o gancho daqui, né? Dessa nossa discussão de hoje. Porque vai ser bem bacana vocês já saírem com esse embasamento rumo a essa palestra. Eu acho que a escuta vai acontecer de forma melhor, tá? Outra coisa também que eu queria falar com vocês, né? É que para a gente ver como é um caso sério, né? A intolerância religiosa ela aumentou em 56% em denúncias no ano de 2019. E ela vem crescendo a cada ano, tá? Isso quer dizer necessariamente que os casos de intolerância estão crescendo a cada ano? Se aumentou denúncia, os casos estão crescendo, sim ou não? Sim. Eu acho que as pessoas criaram coragem, tiveram maior apoio para poder denunciar. Perfeito. Olha só, a Wilma falou algo que realmente muitos especialistas apontam. Antigamente as pessoas não tinham quem recorrer, elas não sabiam onde denunciar, né? E hoje, como já tem canais, tem leis, né? Inclusive sendo aplicadas todos os dias, as pessoas passaram a tomar coragem de denunciar os casos de intolerância religiosa. Tá? Então é importante
manter o conhecimento, espalhar esse tipo de conhecimento para as pessoas, tá? Então, hoje, a despeito, né, da maior parte da população brasileira que se declara cristã, a intolerância acontece com as pessoas que são de religião de matriz africana. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês em relação à intolerância, né? Deixa eu lembrar que oh, meu Deus, fugiu da cabeça agora a pergunta. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu retomo aqui o pensamento? Oi, Maria. Eu acho engraçado que o Brasil é um país laico, só que ao mesmo tempo não parece ser. Por quê? Pela intolerância religiosa, né? Porque já que, tipo assim, a maior parte da população é católica, é cristã, mas quando vê alguém com uma religião diferente, tipo uma bruxa, alguém que faz parte da Umbanda, do Candomblé, já sai julgando na primeira vez, sem nem conhecer, sem nem ter conhecimento adequado sobre a religião das pessoas. Sim. Professor, Oi. completando a fala da Maria, assim fala que o Brasil é um país laico, mas a maioria das leis e tal, como eu falei lá no meu resumo, é baseado no que é pecado para para religião cristã. Aí eu citei também lá no meu resumo, tipo, o aborto para o cristianismo, isso é errado, é pecado e tudo mais, e tipo, isso reflete também nas leis do Brasil. Aí também fala o Estado é laico e tal, aí tem lá, Deus seja louvado nas notas. Eu ia te perguntar, eu ia perguntar para as pessoas agora, né? Alguém, por favor, responda. O que é laico? O que é Estado laico? É um Estado que dá livre-arbítrio para as pessoas decidirem sua religião. Tá, mas... Eu não entendi. Estado laico é um estado onde há livre-arbítrio para as pessoas exercerem sua religião, mas não é só isso. O que mais? O que é que caracteriza um Estado laico? Que não privilegiaria... meu Deus. Privilegiaria uma religião acima das outras? Também. Perfeito. Aí vocês separaria sabiam... as questões religiosas da questão do Estado? O ideal seria esse, né? A gente não ter o privilégio a nenhum símbolo religioso e o Estado não fazer apologia, apologia não, né? Não fazer um aparelhamento de religião alguma com o Estado. Mas aí a gente já tem vários exemplos aqui, né? O versículo bíblico na nota de reais, inclusive a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos fala sobre, salvo engano, com as bênçãos de Deus e tal, Deus abençoe esse país, God bless the America, né? Deus abençoe a América. E aí ele falou que na antiga escola eles eram obrigados a rezar o Pai Nosso, né? Isso não é coisa de Estado laico. E essa questão, alguns juristas dizem que a gente não vive um Estado laico, a gente vive um Estado laicizante, né? Seria um Estado... Pode mexer no celular da tia. Oi? Desculpa, professor. É uma criança, né? Ah, tá, imaginei. Crianças. E aí, o seguinte, o Estado brasileiro, ele está longe ainda, né, de ser um Estado laico por direito. A Wilma citou uma frase, Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, né? Na verdade, eu acho que é Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, não é isso? Que é essa frase. Essa é uma frase, inclusive, que Deus é esse que tem que estar acima de todos, né? Será que é o Exu? Ele se refere a Deus cristão. Será que é Oxalá? Será que é Alá? Será que é quem? Né? É lógico que é Deus do cristianismo. Aí tem uma frase que um político aí falou, né? Inclusive, salvo engano, foi o próprio presidente da República que falou durante a campanha, que ele disse o seguinte: aqui não tem negócio de Estado laico, não. Né? Eu vou até ver se eu acho essa referência, porque depois ficam dizendo, ai meu Deus, o professor tirou da cabeça dele, né? Peraí. Ele disse que as minorias deveriam se curvar às maiorias. Bora lá, deixa eu ver. Isto é...
Eu não escutei não, professor, só pode repetir? Aham, vou já falar, peraí. Ai, meu Deus, será possível que eu tenha que pagar para ler a matéria? É isso mesmo? A chamada vai terminar em 3 minutos, professor. Eu não... Peraí. Eu acho que eu vou logo encerrar e fazer outra chamada, né? A gente não correr o risco de cortar esse pensamento. Então, só um momento. Deixa eu dar um pause aqui. Bora lá, gente. Retomando aqui a nossa discussão, enquanto o restante da galera entra. Bora lá. Eu queria ouvir agora algumas pessoas que ainda não falaram. Mas foi a Maria Eduarda que pediu a palavra? Sim. Diga-me. Eu vi um site que a intolerância religiosa está ligada com a xenofobia. É verdade? Sim, está ligado à xenofobia. Pensa bem, lá nos Estados Unidos, né, houve uma lei que proibiu os povos muçulmanos de entrarem no país, né? E por que essa proibição aconteceu? Vocês acompanharam os jornais? Acho que nesse tempo não. Não? Foi sob o pretexto de ataques terroristas. Se eu falar para você, Maria Júlia, sobre muçulmanos, né? Qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Terrorismo. Cadê a Maria Júlia? Tá aí? Tá online? Ah, beleza. Tá sem microfone? Ah, tranquilo. Então pode falar aí do chat mesmo. A primeira coisa que geralmente as pessoas lembram quando fala de muçulmano é terrorismo, né? E você excluir uma pessoa por pressupor que a religião dela é somente terrorismo, etc., isso também é intolerância religiosa, né? Os Estados Unidos proibiram, mesmo passaram a negar visto para pessoas que vinham de países árabes por conta disso. Quem conhece o mínimo da religião muçulmana sabe, né, que esses grupos de extremistas, etc., fazem parte de facções, né, que não são a maioria do mundo islâmico. Então é importante a gente pensar que essas religiões também sofrem o estigma do terrorismo e pagam por alguns grupos que realizam esse tipo de terrorismo. Tá? Já falamos disso em aulas anteriores. E a xenofobia, é lógico, por exemplo, tem gente que, quando a gente, por exemplo, olha para a África, as pessoas já falam, a África precisa de Deus, né? A gente precisa ir lá para a África pregar para as pessoas. Por que será que a África é um alvo assim tão procurado para pregações? Eu não sei. Eu acho que é porque eles acham que os africanos não têm muito conhecimento. Eu acho que é porque lá na África... Acham que é tipo mais fácil de manipular eles para serem cristãos. É porque, tipo, tem muita aquela história, né, de que quando a pessoa tá na pior, que ela vai procurar a Deus. Daí, tipo, como a pessoa tá passando por uma dificuldade, eu acho que a cabeça da pessoa tá tão, assim, facilmente manipulável que a pessoa consegue impor o que ela acha certo para outra pessoa. Mas vocês acham, por exemplo, que é da África? As igrejas que vão para lá acreditam que validam a religião que eles já têm lá? Não. Como é que será que essas igrejas têm agido diante das religiões, por exemplo, xamânicas, diante de várias outras manifestações de religiões africanas, né? Não, Isabel... Eu tinha lido um comentário que, tipo, eles estavam dando uma palestra sobre o cristianismo lá e, ao mesmo tempo, oferecendo comida. Tipo, se a pessoa quisesse comer, ela tinha que ficar lá para poder assistir a palestra completa. Isabel. Eu ia falar basicamente isso, que eles invalidam as religiões que existem lá presente, que a gente tem um reflexo das religiões de lá, que são as religiões afro-brasileiras,
E eles invalidam e quer enfiar a goela abaixo o cristianismo nas pessoas, bem similar ao que aconteceu aqui na América, né, com os europeus, colonizando entre aspas, né, invadindo o território. Exatamente. Além deles acharem, né, que os africanos são povos inferiores, né, ainda acham que tudo que vem deles é ruim. Então, antes da intolerância, a xenofobia, né, o racismo existem e acabam potencializando a intolerância religiosa. E essa aula, na verdade, já serve como uma base para uma redação. Se vocês quisessem escrever uma redação hoje, eu tenho certeza que vocês teriam vários argumentos para colocar dentro dela, né? Inclusive, propostas de intervenção, que vai ser como a gente vai finalizar a nossa aula hoje. Deixa eu ver se eu voltei aqui a aula. Ah, tá, voltei a gravação, que susto. E aí a Wilma falou que travou uma briga no Facebook com os intolerantes. Eita! Enfim, quem nunca, né? Quem nunca discutiu no Facebook? Antigamente, discutia muito no Facebook. Quando veio 2018, todo esse contexto do Brasil, muita briga por política, eu acabei percebendo que as pessoas que antigamente não davam opinião, agora resolveram dar opinião, né? E opiniões muito equivocadas, muito agressivas. Aquilo começou a me fazer um mal danado, porque ninguém ganha discussão assim, ninguém constrói nada, e eu não estou aqui no mundo para perder tempo com gente que não quer construir nada. Então eu não vou dar pérolas aos porcos, né? A gente que age como porco, essa que é a verdade. Gente que não quer ouvir ninguém, não quer ouvir outro lado, só quer argumentar e atacar, né? Isso sirva de exemplo. Com o tempo a gente aprende, né? Que a gente não precisa ganhar discussão para ser feliz, a gente não precisa ter a última palavra de tudo, tá? Isso é importante, uma lição importante na vida. Fica a dica. E aí, o que eu ia falar para vocês, né? No Brasil, a Isabel muito bem citou, né, a questão dos europeus aqui na América. O primeiro caso de intolerância religiosa aconteceu na Carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele descrevia os povos indígenas como povos vazios, povos que não tinham cultura. Aí teve um cara também chamado Pero Vaz de Gândavo, né? Pero Gândavo de Magalhães, melhor dizendo, que ele escreveu o seguinte: os índios que vivem pela costa, lhes faltam 3 letras no seu alfabeto: o R, o L e o F. Lhes falta o R porque eles não têm rei, logo vivem sem governo. Lhes falta o L porque eles não têm lei, logo eles vivem em completa desordem. E falta a letra F, porque eles não têm... Adivinha? Fé. Agora eu pergunto para vocês, os povos indígenas têm ou não têm fé? Sim. Em quê? Sim, sim. Em que, se eles não acreditam em Jesus? Eles têm fé em que já, gente? Nos seus deuses. Deles. Mas é só Jesus que tá certo. Que Deus deles nada, eu, hein? É professor. Gente, eu tô brincando. Isso é pra despertar vocês, né? Já pensou se alguém pega e recorta um pedaço dessa aula assim e joga professor de história intolerante do IFPA para lá, né? Se alguém colocar esse negócio, eu processo. Fica ligado? Não, aqui nada, eu não tenho medo dessas coisas não. Ixi. Vai perder a carreira de cantor. Até porque a coisa mais fácil de provar hoje é que um vídeo foi cortado, que ele foi, né? Tanto é que eu tenho a matriz, eu tenho o vídeo original aqui. E aí, beleza. Já pensou, Isabel, me cancelarem no Twitter? Oh, meu Deus, que triste fim, né? E aí, galera, o seguinte, era isso que os europeus diziam. Tipo, que Deus eles têm? Eles dizem, eles ficam olhando para o céu, para o mar, para o não sei o quê, gritando, não sei o quê, sabe? E não tem Deus nenhum, não. Esse povo aí é um bando de selvagem, a gente tem que catequizar eles, mostrar quem é o verdadeiro Deus e ponto final. Tanto é que os europeus enfiaram Cristo, o cristianismo católico, goela abaixo dos indígenas, né? Isso, inclusive, gerou muitas brigas, muitos desentendimentos, né?
E assim começou a saga da intolerância religiosa no Brasil. Quando os povos africanos vieram enquanto escravizados para cá, eles também sofreram, né? E alguém me perguntou lá no início da aula, eu não esqueci, sobre sincretismo religioso. Quem foi que fez essa pergunta? Só para eu lembrar. Vocês lembram aí quem fez essa pergunta? Não? Acho que foi a Evelyn, professor. Ela estava participando muito no início da aula lá no chat. Eu acho que foi a Evelyn mesmo. Então, o sincretismo religioso foi um processo, né, que as religiões de matriz africana fizeram para tentar manter a sua fé, né? Os escravos eram proibidos de cultuar os seus orixás, e para que eles cultuassem sem dar bandeira, eles começaram a associar os orixás com os santos católicos, né? Inclusive, essa ideia do sincretismo, ela é mal vista por muitas religiões de matriz africana. Hoje em dia, algumas dessas religiões não cultuam seus orixás na mesma data dos santos católicos correspondentes, né? Por exemplo, qual é o nome daquele santo da flechada? Eu esqueci. Gente, eu não sou católico, tá? Então eu não vou lembrar das coisas. Me ajudem aí, por favor. Galera da catequese, por favor, se faça presente. São Jorge seria Ogum, né? É o deus guerreiro, já que São Jorge comanda lá um dragão e etc. Matou o dragão, melhor dizendo. Eu tenho um caso bem carnaval, pessoa sobre São Jorge. O dragão. Eita. Sim, inclusive eu tenho uma medalhinha de São Jorge, eu ganhei ela há um tempinho já aqui em casa. Me deram para proteção. E aí, beleza, temos quem mais? Iemanjá, né, que é Nossa Senhora da Conceição. Tem Santa Bárbara, que seria Iansã, que é a deusa dos raios, né, rainha dos raios e das tempestades. Temos, deixa eu ver, quem mais? Oxóssi, que seria o orixá das matas e tal. Temos Oxum, que seria o orixá das águas doces, né? Então temos várias denominações de orixás, tá? E essas denominações foram associadas a vários santos católicos. Então, como uma forma de tentar manter viva a tradição e a fé. Hoje em dia, essas religiões não necessariamente precisam mais desse sincretismo. Então, algumas delas já questionam isso, tá? Já dizem que essa é uma herança muito cruel da escravidão, da época que eles eram proibidos de adorar os seus orixás, seus deuses, e hoje em dia eles não precisam mais disso. Agora, muitas dessas religiões estão lutando para instituir o dia próprio dos seus orixás no calendário. Até porque o nosso calendário, né? Vocês já perceberam que o calendário oficial é dia de Nossa Senhora, é dia do santo fulano de tal, é dia de São João, dia de São Pedro. Cadê o dia de Ogum? Tem dia de Ogum, tem dia de Iemanjá, tem o dia de Oxum. No calendário oficial da cidade, tem, gente? Não. Tem. E a gente está falando de uma religião, né, que muita gente no Brasil professa, que são as religiões de matriz afro, né? Lembrando que o Brasil é um país com quase 60% da população autodeclarada negra, fora os que não se declaram, ou seja, é um país muito mais preto do que branco. Aí mais uma razão da gente discutir a questão da consciência negra, né? Há pessoas que são negras, né, ou são pretas e não se reconhecem tal qual, né? Por conta do racismo, da xenofobia e também da intolerância religiosa, que faz parte dessa gama aí de sentimentos. Deixa eu ver aqui quem é que está na aula e ainda não falou nada. Olha só, a aula de hoje vale 2 pontos. A Emanuele Lima já falou alguma coisa? Não, professor, não falei. Emanuele, você preparou alguma coisa para falar para a gente? Eu preparei um relato. Pode falar, meu bem. Tá bom, é sobre meu falecido avô. Um certo dia, a gente decidiu conversar com uma pessoa, um vizinho, né? A gente fazia várias coisas juntas. Um certo dia a gente queria conversar com alguém diferente. E a gente sentou lá para conversar. E assim a gente tocou no assunto sobre as religiões, né? As religiões que
a gente assim admirava, ou a gente gostava, ou a gente, né? Quando eu mesmo não tenho nenhuma religião, mas eu venho de uma família que são dividida entre evangélico e católico. E meu avô é católico, e a pessoa que a gente estava conversando, ele era evangélico, né? E o meu avô falou para ele, né? Eu acho que, não sei o que deu no meu avô, mas ele falou que aquilo era uma perda de tempo. Falou também que se um dia ele chegasse na porta da casa dele, bater para poder ir numa igreja evangélica, era melhor ele ir para a casa dele e ficar lá. Que ele não teria coragem de ir para uma igreja onde um crente colocava uma Bíblia debaixo dos braços e ia pregar a falsa palavra aos cristãos. E isso, e eu fiquei olhando aquilo, sabe? E eu acho que o senhor está errado. Aí ele veio e falou que ele não estava errado, que aquelas palavras dele são as verdades. E aquela pessoa simplesmente ela saiu magoada, sabe? Aí a gente ficou se calou, eu entrei, pedi para o meu avô entrar também. No outro dia, eu e minha mãe, a gente costuma ir nesses lugares, sabe? Comprar livros ou materiais para estudo, essas coisas. E tinha uma livraria. Aí eu fui encostar lá. E aí a gente estava olhando assim, alguns livros e tinham justamente chamado um título de intolerância religiosa. Eu esqueci o nome do autor, mas era bastante interessante. Eu pedi para minha mãe comprar para eu dar de presente para o meu avô. E aí eu cheguei com esse livro lá para o meu avô, né? E ele falou assim, oxe, para que esse livro, menino? Tá ficando doida? E eu falei, não, avô, não estou ficando doida. Eu quero que o senhor, todo dia, à noite antes de dormir, o senhor leia uma página. E daqui uma semana o senhor me fala, né? Como é que foi a experiência. Eu também nunca tinha lido, mas eu acho que alguma coisa em mim falava que aquele livro ia fazer o meu avô a respeitar né, o próximo, a religião do próximo, e ia mudar alguma coisa nele, sabe? Ia pedir desculpa àquela pessoa que ele feriu a religião dela, né? Aí eu fui desse livro. Passou essa semana todinha, né? E meu avô falou que não tinha lido o livro. Aí tá bom, dei mais uma semana para ele. E ele leu esse livro, sabe, professor? E começou a falar para mim que, sabe, falando, né, minha filha, você estava certa. O seu avô é de tantas épocas que, sabe, as pessoas falavam, tinha muita discussão, e aí ele acabou crescendo com aquela discussão, aquela desigualdade, né, de religião. E aí eu falei, vô, então tá na hora de o senhor pedir desculpa ao Reginaldo. E o Reginaldo chegou lá, e eu escutei meu avô falando, sabe, para ele, pedindo desculpas, que ele foi errado falar da religião do próximo, e que agradece muito a mim ter levado esse livro para ele. E foi assim, professor, que eu aprendi com meu avô que a gente nunca deve abrir a boca para falar da religião do outro. Olha, que relato, hein? Queria bater palma agora, eu vou bater palma. E que bom, que bom, né? Graças a Deus a gente tem também histórias com finais felizes. Infelizmente, galera, a gente tem muitos finais tristes no Brasil, né? Finais com morte, com terreiros destruídos, né? Com pessoas machucadas. Inclusive, após a Reforma Protestante, na França, teve uma noite muito sangrenta chamada Noite de São Bartolomeu. Se vocês quiserem pesquisar depois, vocês vão perceber o quanto foi cruel, né? Foi uma madrugada em que diversos protestantes e católicos se enfrentaram na madrugada nas ruas de Paris e houve muitas mortes, tá? Sangrentas, muito sangue no chão, por conta de religião. Então, de fato, né, o que a gente tem que aprender e lidar, às vezes a pessoa é intolerante por falta de conhecimento. Às vezes tem que ficar insistindo, ter paciência, instruir, falar, né? Eu li a tua história, Maria Eduarda, e é curioso mesmo, né? Às vezes pessoas que são mais... que se mostram mais fechadas, mais conservadoras, surpreendem a gente. Eu vejo isso na minha família também. Minha avó era extremamente conservadora
e hoje eu vejo que ela é uma pessoa extremamente aberta ao diálogo, sabe? Ela era muito tolerante, homofóbica, tudo que vocês imaginarem. E hoje a minha avó, ela é uma pessoa muito acolhedora. Sempre foi, na verdade, ela se tornou ainda mais. Minha mãe também, meu pai, enfim, as pessoas da minha família. E às vezes a gente recebe, né, o compreensão e carinho de quem a gente menos espera. Então, o lance é respeitar todos, né? Eu acho que o respeito é uma via de mão dupla, é importante a gente lembrar disso. Se a gente quer a nossa religião, as nossas opiniões, nossos posicionamentos no mundo respeitados, a gente respeita o do outro. E respeitar não quer dizer que você vai aceitar todo tipo de opinião opressiva, né? Opinião opressiva não é opinião, ela é opressão, né? Lembre-se disso. Então, eu não gosto de católico, isso não é opinião, isso é intolerância, isso é opressão. Eu não gosto de gay, isso é homofobia, isso não é opinião, né? Então, lembrar disso, tá? A Ângela falando aqui também. Deixa eu ver, a Isabel. Meu avô, ok. E aí, galera, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que ainda não falou. Fernanda já falou, Emily já falou, Yasmin, Isabel. Janayara tem algum relato? Falou tão pouquinho, minha filha, hoje na aula. Cadê a Janayara? Janayara é mestra dos magos. Tá, ela tá aí. Toda vez na chamada, tá na aula e não responde. Olha lá. Bora lá, olha. Quem não falou ainda foi a Thalia. Não ouvi ela falar hoje, né? A Wislane falou. A Thalia só tá me devendo uma fala. A Thalia e a Janayara. E aí, bora lá? Basicamente o que eu preciso. Não tenho nada pra falar de relato assim, não. O que é que tu tem a falar sobre o filme de ontem, então? Assistiu o filme? Sim, sobre o filme eu tenho. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Diga. Lá no filme, se eu não me engano, lá as pessoas lá não tinham direito de ler a Bíblia, né? Se eu não me engano. Sim. Aí, no caso, então, só que vamos supor, os padres e aquelas outras pessoas mais... Então, foi de alta... Como é que se diz? Eu não sei falar o nome, mas... Do alto clero. Só eles tinham o direito de ler a Bíblia, né? Sim. Certo. Eu só tô tentando lembrar outra coisa que eu queria perguntar pro senhor, mas no momento não tô lembrando. Posso perguntar depois, se eu lembrar? Não, posso te ajudar a lembrar das coisas. Bora lá. Em relação à Bíblia, né, a leitura da Bíblia, só o alto clero realmente podia ler. Ela era escrita em latim, porque o latim era considerado a língua sagrada, né? Era a língua do Império Romano, então foi uma forma também de restringir a leitura da Bíblia e, de certa forma, até, como eu posso dizer, facilitar o controle social, né? Religioso sobre as pessoas. Então, deixa eu ver aqui. O que é que tu achou, por exemplo? Tu acha que o que Lutero fez foi certo ou errado? Na minha opinião, achei que foi certo. Por quê? Porque, como a gente... na minha opinião, assim, as pessoas falavam que, só eles pagando, né, as indulgências que eles poderiam ter, vamos supor, a salvação daí. Então, as pessoas, como elas não tinham o direito de ler a Bíblia, elas acreditavam naquilo pelas pessoas, vamos supor. Os padres, as pessoas têm o direito de ler a Bíblia, entendeu? Então, eles tinham, como eu acho assim, na minha opinião, eles tinham medo de que se eles não pudessem ser salvos por conta deles não estar pagando aquelas indulgências e tal. Então, é basicamente isso. Isso. Muito bem. Janayara, cadê você? Tô aqui. E aí, meu anjo, o que é que você tem para falar pra gente? Se você não tiver nada para falar, eu te faço uma pergunta e você responde, ok? Ok. Pode perguntar aí, vou ver se eu consigo responder. Ok. O que é que tu acha, né? Uma proposta. O
que é que tu acha que a gente poderia fazer enquanto sociedade, enquanto estudante do IF, né, para mudar a realidade da intolerância religiosa? Que tipo de ações, assim, tu pode... Enfim, se tu te atrapalhar, não tem problema, porque é difícil um pouquinho pensar nesse tipo de coisa, mas eu queria que a gente já começasse a refletir. E essa reflexão vale para todo mundo, tá? Vai lá. Como assim? Eu não entendia. O que é que tu acha que a gente poderia fazer enquanto estudantes do IF, pessoas, né, da sociedade, para tentar coibir, combater, diminuir os casos de intolerância religiosa? No campus, por exemplo, dentro do IFPA. Que tipo de ações a gente poderia fazer? Esse negócio aí de tolerância é aquele de não aceitar as religiões dos outros, as coisas? Exatamente. Falar mal, xingar, fazer piada. Deixa eu pensar. A primeira ação que vem na tua cabeça, o que é que a gente poderia fazer, assim? Uma coisa. Fingindo que o governo deu pra gente 100 mil reais para essas ações. Vai lá, o que é que a gente poderia fazer? Fingindo que o governo deu 100 mil reais pra gente poder agir. Vai lá, o que é que a gente poderia fazer? a questão da moral. Deixa eu pensar. E aí? Já elaborou alguma coisa? Eu vou repassar essa pergunta então para todo mundo. Quem quer responder essa pergunta? Eu tenho uma opinião sobre isso. Deixa eu pensar. Pera. Todo mundo caladinho aí. Janayara, pensou em alguma coisa? Tipo, o senhor tá falando se tivesse algum evento no IF, essas coisas. Aí evento? um evento para poder combater essas questões das religiões e tal. Tá, mas o evento seria para combater? Combater? Como assim a gente ia... Não, assim não, Como é que eu posso explicar? O evento seria o quê? Para esclarecer, ensinar? Como é? Por exemplo, tu acha que é importante a gente fazer um seminário da consciência negra no dia 27? Diante de tudo isso que a gente falou na aula de hoje? Sim. Tu acha por causa da questão do racismo e tal. Tu acha que os alunos e as alunas deveriam participar? Sim. Seria uma forma da gente esclarecer as ideias para as pessoas? Sim, Ok. Raíza, qual seria a tua proposta? Se eu fosse uma pessoa, se eu não soubesse sobre isso, eu estudaria, saberia o que falar. Mas se eu soubesse, eu faria que não a programação que o senhor está fazendo, tem? Falar sobre a intolerância religiosa. Falar algo na internet também, fazer comentários, essas coisas, entendeu? Fazer projetos dentro da escola, tanto para os alunos, para eles poderem falar para outras pessoas. Eu faria tipo isso. Boa. Quem mais quer falar? Eu concordo com ela, professor. Eu acho que se a gente fizesse algum tipo de campanha, de palestra, fizesse live nas redes sociais, promovendo o assunto, falando para que as pessoas entendam que como agir diante de uma situação em que tem alguém sendo intolerante,
pudesse melhorar alguma coisa. A Mayara falou as minhas palavras, só que mais chique. Obrigado, mana. Não, vocês se complementaram, foi bem legal. Fernanda. Assim, é basicamente isso também. Eu faria palestras, teria uma campanha, levantaria uma campanha sobre mostrando outras religiões, fazendo uma enquete de qual você menos conhece, qual você nunca ouviu falar, apresentando seus deuses, seus costumes, seus antepassados, coisas do tipo. Sim, procurariam pessoas que já aconteceu esse tipo de caso com elas, para elas ir lá e falar pra gente e aconselhar, tipo, o que ela fez depois que isso aconteceu, entendeu? Seria um projeto maravilhoso, isso na escola. E a nossa escola, eu acho que ajudaria bastante, não tem, professor? Só assim o básico, não tem? Sim. Eu adorei. Oi, diga aí. falar? Pode ir. Eu motivaria mais as pessoas a lerem mais sobre a religião dos outros, para depois sair falando, porque é como eu vi uma vez, aqueles que não leem são obrigados a acreditar no que eles escutam. Então é isso. Opa, muito bom isso daí, viu? Tanto é que isso se aplica à Idade Média, as pessoas não liam, elas aprendiam pelo que elas escutavam ou viam, né? Viam com os olhos. Então, boa parte da sociedade medieval, que era analfabeta ou semi-analfabeta, acabava tendo imensas ideias erradas e equivocadas sobre as coisas. Então, o conhecimento sempre liberta, né? Conhecimento de qualidade, diga-se de passagem. Olha só, a Patrícia falou ter palestra sobre tolerância religiosa nas escolas, importante. A Maria Júlia, mostrar para as pessoas que cada religião tem suas diferenças, né? Muito bom também. Fazer uma parceria com a tia Cris. Rapidinho, Oi. Fala. Seria também muito interessante que até nós mesmos que estaria organizando isso, a gente ia aprender bastante. Pois é, por isso que eu chamei vocês para participar, para construir o Seminário da Consciência Negra. Eu tenho certeza que todas as pessoas, né, a nossa programação, tipo, a gente vai só adiantar, dar um spoiler para vocês, né? A gente vai receber influencers, né? Tipo, a gente vai receber inclusive uma influencer preta daqui de Marabá, né? E um outro influencer que ele é de Barcarena, mas ele trabalha muito por Belém e tal, faz evento pro governo. E ele tem um perfil voltado para conteúdo. Ele é produtor de conteúdo, na verdade. E essa outra moça eu ainda não conheço tão bem o trabalho dela, mas ela foi indicada. Salvo engano, ela é blogueira de beleza também, ela fala sobre algumas outras coisas. E eu acho que é importante, né, a gente ter esse parâmetro, porque quase todos os influencers que a gente via até então, até um certo tempo, eram pessoas brancas, do cabelo liso, do olho claro, né? Então, é importante a gente ver também que tem pessoas pretas maravilhosas, com conteúdo incrível, influenciando outras pessoas, inclusive outras pessoas pretas, né? E aí, fora isso, também a gente vai ter aquela nossa aula sobre impérios africanos, só que muito mais potencializado, né? A gente vai falar também, vai ter palestras, vai ter o projeto Caixa Preta, que é de literatura, né? Com o professor José Rosa. A gente vai ter uma mesa, inclusive uma mesa de discussão sobre religiões, tá? De matriz afro-brasileiras. A gente vai receber uma pesquisadora, um pesquisador, ainda estamos decidindo, e também a gente vai receber um sacerdote ou uma sacerdotisa de uma dessas religiões, o candomblé, umbanda, tambor de mina, para falar sobre, tá? E aí eu acho que vai ser de extrema importância a participação de todo mundo, porque vai ser uma mega oportunidade da gente conhecer um monte de coisa, né? E eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês bastante a construírem a própria opinião de vocês, tá? Olha só, Isabel falou assim: faria uma parceria com a tia Cris e faria um projeto que, além da leitura escrita por pessoas pretas, falando também sobre religiões afro-brasileiras. Muito bom, boa ideia, vou até levar isso para o NEABI. Cadê? A Fernanda falou fazer palestra para apresentar outras religiões, falando sobre seus costumes. A Patrícia Siqueira falou, acho que conversar com as pessoas sobre respeito, palestras, ajudar a incentivar o conhecimento sobre religião. É isso aí. A Ângela lembrou muito bem que o dia 21 de janeiro é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa.
tá? Muito importante. E hoje não, né? Amanhã, sábado, é o Dia Nacional, Internacional, salvo engano, eu não lembro agora, do combate, né? Combate a nada, gente. Eu tô já cansado aqui, com a mente cansada. Na verdade, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, né? No Brasil se comemora, né? É brasileira essa data. E a gente vai comemorar esse dia, a gente vai rememorar este dia no dia 27, no próximo sábado, tá bom? Então, como a Raíza ela não vai poder participar, depois ela pode se inscrever e participar, sei lá, de forma remota, né? Assistir o conteúdo que vai ficar gravado. É isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar em relação a isso? A Maria Eduarda pediu um filme, eu posso indicar, com certeza. Tem uma coisa pra falar. Isabel, pode falar. Foi a minha pergunta lá no grupo lá, assim, quando eles decidiram, vamos celebrar as missas em latim. Não quero mais que ninguém entenda, só quero que entenda, só quero que tenha um pequeno grupo. Eu não quero mais que ninguém entenda. Porque, assim, na minha visão, completando, porque, assim, a gente vê na Bíblia e tudo mais que Jesus, ele pregava não só para os judeus, né, mas também para as outras pessoas, para os samaritanos e tudo mais. E aí, é tão, sei lá, meu Deus do céu, como é a palavra? Eles auto-excluía tão diferente. Por isso eu comentei, assim, que às vezes, quando a gente estuda a Idade Média, a gente até esquece que Jesus, ele já tinha vindo naquela época, e é totalmente distorcido, tudo que ele pregava, tudo que ele fazia, a forma que ele era pregado, e a forma que a igreja passava entre aspas, o conhecimento, né? Sim, realmente, assim, eu não posso entrar em detalhes aqui e dizer que a tal pessoa acredita de forma errada ou certa de como Jesus veio. Os ensinamentos do Cristo, né, eles são universais. A gente vê presente no budismo coisas muito similares, esse lance de amar o próximo, de negar a si mesmo, né, etc. A questão do amor, a questão de cultivar o perdão. Então, o que a gente pode falar, o que a gente sempre bate na tecla em relação à história, em relação à intolerância, são costumes, né, que muitas vezes partem dos seres humanos e às vezes se tornam costumes institucionais de algumas religiões. Então, uma religião ela está errada a partir do momento em que ela é intolerante com outras religiões. Não quer dizer que essa religião está totalmente inválida, mas ela tem atitudes erradas. Então, ser intolerante com outras religiões, manipular as pessoas, né, se aproveitar das pessoas, isso são práticas condenáveis, tá? E, inclusive, tem projetos de lei que visam, né, punir religiões que fazem isso, tá? Então, só deixando claro que a intolerância religiosa, né, ela é o contrário de um Estado laico de direito que não tem, né, não se aparelha a nenhuma religião, coisa que a gente ainda está longe de alcançar. Eu acho assim, a gente vive num país, né, que foi colonizado por uma nação europeia católica, então seria impossível a gente ignorar um Círio de Nazaré, festas religiosas. Mas isso seria muito mais compreensível se a gente desse espaço para outras manifestações virem à tona. Então há uma grande luta aí a ser superada e a ser feita, né, para a gente alcançar essa democracia, digamos, religiosa plena, né? Nós ainda somos extremamente racistas, excludentes, né? E xenofóbicos, intolerantes, né? O Brasil ainda é um país assim, tá? Infelizmente. O que a gente pode fazer para mudar? Graças a Deus vocês deram várias possibilidades da gente atuar e tentar transformar a nossa micro-realidade dentro do Instituto. Fico muito feliz. É isso, gente. Olha, eu gostei muito de quem falou aqui. Aula muito boa, aula proveitosa, né? E eu gostei muito da participação de vocês. Gostei que foi espontâneo. Muita gente falou sem eu precisar dizer fala, né? Boa parte de vocês estava engajada com a aula. Muito obrigado pela participação, tá? Apesar de que vocês não fizeram nada mais que... A obrigação. A obrigação. Obrigação de você assistir a aula de história. Olha. Exatamente. Agora eu vou para a chamada e a gente vai encerrar, tá? Então presta atenção aí. Ana Caroline está presente, Ângela presente, Ayeli,
Emanuele está presente também. Érica Jamile está aí? Eu não vi a Érica, gente, na aula. Tá não, professor. Tá não, né? Nem entrou também. Espera aí que eu tô botando falta no povo. Que isso, gente? Espera aí. Vamos lá. Calma, professora. Evelyn. Aqui. Ótimo. Tô aqui. Fernanda Evelyn. Presente. Francisca Wilma está presente. Presente. Emily Beatriz presente. Ingrid, cadê? Ela não tá na aula, professor. Pois é. Yasmin de Oliveira. Presente. Presente. Isabel presente. Janayara presente. Júlia Ellen. Não, né? Maria Júlia que está presente aqui. Cauã não. Ok. Kellen Viviane. Cadê a Kellen? Tá não, professor. Maria Eduarda dos Santos. Também não tá. Maria Eduarda Miranda presente. Maria Júlia presente. Maiara Xavier presente. Patrícia Siqueira presente. Raíssa faltou. Raíza presente. Roma Potíria faltou. Stephanie presente. Ciane, cadê a Ciane? Eu vi a Ciane no início da aula, gente, só. Também só vi no início. Pois é, eu vou dar aqui 2 faltas para ela, porque eu não vi ela no restante da aula. Thalia Vieira está presente. Valesca. O Emily. O Emily tá presente? Quem? Ela entrou. Emily. Não, né? O Islane tá presente. Opa! Professor, você chamou a Stephanie? Professor, você colocou falta em mim, foi? Não coloquei não, gente. Quem eu falei presente, eu não coloquei falta. Quem faltou hoje foi a Emily, a Ciane, a Roama, a Raíssa, a Maria Eduarda dos Santos, a Júlia Ellen e a Ingrid, tá? Ah, e a Érica Jamile também faltou. O resto, todo mundo presente. Gravando a nossa frequência, muito obrigado. E, meu Deus do céu, peraí. Não foi, simplesmente não foi a chamada. Égua. Bora lá. Quem é que faltou? Vai ser mais fácil colocar quem faltou. A Érica. Érica, Ingrid. O Emily. Raíssa. A Júlia Ellen, né? Maria Souza. A Kellen Viviane está presente? Não. Maria Eduarda dos Santos também não. Raíssa. Roama. Ciane. Thalia tá aí. Valesca. O Emily também. Pronto. Ótimo. Prontinho. É isso, gente. Nossa aula fica por aqui, tá? Grande abraço para vocês. E seguinte, olhem no Siga A, nota de vocês. Tem gente de recuperação. Quem tiver de recuperação, faça a atividade, tá? O prazo é até as 7 horas da noite de amanhã. Tchau, professor. Uma boa noite. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor, Oi. quero bater um papo com o senhor agora. Tá. Lá no PV É rapidinho. do WhatsApp. Né? Tá bom, tá bom.